Genética, esse é o assunto aqui da questãozinha 42 da UESB 2023. Cara, eu não vou poder dizer exatamente qual é o tópico, senão eu mato a questão. Mas eu já posso adiantar. É um assunto famosíssimo, tem caído demais no Enem, beleza? Então vamos ficar ligadão, vamos dar aquela comentada boa, revisada, falar um pouquinho de DNA, sempre bom, cara, porque é um assunto extremamente frequente nos vestibulares. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, o lance é o seguinte, cara. O cara falou, ó, que considere a seguinte definição. Alterações que ocorrem na expressão gênica, expressão gênica é um termo muito falado, hein? Enem 2022 que eu diga. Vamos deixar essa questãozinha aqui, ó, para vocês. Beleza. Em função do meio, sem que haja mudança na sequência primária de DNA, cara. Sem que haja mudança na sequência primária de DNA, isso é importantíssimo. Podendo ser modificações temporárias ou permanentes, que passam para gerações seguintes por herança. Então a definição descrita se refere a... Galera, vamos botar aqui um DNAzão bonitão, só para a gente pegar aqui assuntos bem básicos aqui do DNA e a gente ter uma ideia do que o cara está falando, porque rola uma confusão danada aqui, né, galera? Vamos pegar um fragmentozinho, tá? Vou pegar só uma fitazinha aqui, ó, só para ilustrar como se estivéssemos aqui, né, de fato, um fragmento de DNA, tá? Esse fragmento de DNA caracteriza um gene, beleza? Um gene, e lembra que esse gene vai ser responsável pela determinação de uma característica. É sempre assim, Vitão? Não, nem sempre assim. Lembra do papo do splicing, dos introns, dos exons, que eu vou deixar aqui essa questão para você dar uma relembrada nisso, senão, né, a correção vai ficar muito longa, mas não deixa de ver esses vídeos que eu indico, galera. Beleza? Então o que acontece, gente? Esse gene vai determinar a característica e lembra que o DNA como um todo é um polímero de nucleotídeos, ok? E aí, cara, se eu pincelar aqui, ó, se eu fizer uma sequência de bases nitrogenadas, olha só que beleza, né? Lembra o seguinte, qualquer modificação, tá, dessas bases nitrogenadas, no caso nos nucleotídeos, ok? Qualquer uma, pode ser, ó, exclusão de uma basezinha aqui, ó, tá? Inversão, ok? Substituição, qualquer variaçãozinha no que chamamos de genoma, que é essa sequência, galera, a gente vai estar caracterizando uma mutação, beleza? Só que, gente, pode ser uma mutação gênica, ok? Pode ser uma mutação cromossômica, beleza? Que é o que a gente acaba estudando mais no ensino médio, maravilha? Então, não importa, modificou o genoma, é mutação, beleza? Bom, só que ele está dizendo que não tem mudança, ok? Nessa sequência. Então, a gente já tem que destacar. A gente já tem que descartar exatamente a ideia de mutação. Nas alternativas, né, ele ainda fala aqui, ó, a definição descrita se refere, né, à genômica hereditária, ok? Terapia gênica, lembra que terapia gênica está relacionado, né, a uma troca, tá? Normalmente um fragmento, né, ou seja, de um gene, ok? E a gente utiliza aí os vírus e tudo mais, assunto também que tem sido extremamente, né, cobrado nos vestibulares. Maravilha? Só que aqui no outro esqueminha que eu trouxe para vocês, ó, olha só que espetáculo, né? A gente tem aqui uma criancinha formada, lindona, aqui o seu, né, DNAzão aqui, caracterizando, né, o seu genoma, e aí você indica para cá, para cima, né, uma criança que vai ter hábitos saudáveis, alimentação muito boa, né, a prática de exercícios físicos, e aí ele botou aqui, ó, no DNA dele, ligado, ó, coraçãozinho, beleza? Né, outras coisinhas fofas, maçã, oh meu Deus do céu, só coisa fofa, os exercícios físicos aqui também, beleza? E aí ele está desenhando a ideia de uma garotada, né, extremamente o quê? Saudável, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, a criancinha para baixo, ó,
levando a vida muito mais louca, né? Aqui, ó, alimentação, refrigereco, né? French fries aqui o tempo todo, pizza, opa, tá me dando até uma fome. Mas enfim, né? Qual a ideia? Cigarrete, beleza? Ou seja, uma vida não muito saudável. E por isso, né? Você tem aqui, ó, Coca-Cola, né? A pizza, né? O cigarrete. E aí você tá trabalhando a ideia de crianças não tão saudáveis assim com esses hábitos, né, estilo vida louca. Beleza? Então, essa ideia, galera, caracteriza o que chamamos de epigenia, né, ou epigenética, beleza? Que está sendo estudado, tá, de maneira muito, né, muito mais detalhada ultimamente, porque esse papo extremamente novo, ok? E o que acontece, meninos? A gente tem que trabalhar a ideia de que podemos ter radicais que se ligam ao DNA, ativando ou inativando, tá, determinados fragmentos do DNA. Maravilha? Que na verdade foi até um dos grandes problemas do projeto Genoma, isso lá por volta dos anos 2000, que o maluco falou, ah, beleza, vamos pegar aqui, ó, né, do início ao fim de cada um dos cromossomos do ser humano, cara, a gente vai fazer, né, a codificação de tudo, vai determinar quais são as sequências de, né, bases nitrogenadas, meu irmão, aí a gente vai, né, descobrir tudo. Só que os caras, né, perceberam exatamente que tinham regiões que eram ativas, regiões inativadas, e num primeiro momento não souberam muito, né, o que significava isso. Aí vem depois os conceitos de introns e exons, e exatamente essa ideia de que, meu irmão, a gente pode ter, né, áreas ativadas e inativadas. E essa ativação vai poder trabalhar na ideia de expressão gênica, ok? Quando a gente fala de expressão gênica, é a ideia de que esse gene vai expressar de fato o quê? Uma característica, ok? Então, a partir do momento que você tem, né, uma área que não era ativada e que passa a ser ativada, você vai poder expressar características distintas, né? Favoráveis ou não, dependendo aí do modo de vida que o indivíduo estiver relacionando. Mas em momento algum, caracterização do quê? Né? Da alteração de bases nitrogenadas, números de cromossomos, o que for. Então a gente não fala de mutação. Essa questão ainda foi gente boa, porque normalmente as questões do Enem, que já caíram epigenia, ele te empurra, ele te induz a esse entendimento, a essa confusão com a mutação, beleza? Mas a ideia de fato é de expressar, né, regiões que anteriormente não eram expressadas e que isso pode trazer sim algum benefício ao indivíduo. Maravilha? Então, minha gente, a resposta de fato é a letra D, ok? Então ele vem, né, descrevendo aqui, né, falou de genômica hereditária, né, terapia gênica, veio com os papos bem variados aqui, hereditariedade, né, genética pós-mendeliana, beleza? Então ele viajou geral, então realmente ficou epigenia. Esse estudo, tá, que está de fato definido e muito bem aqui. Então essa questão ela definiu para você o que é epigenia. Maravilha? Um papo interessante, um papo legal, um papo que tem caído muito nos vestibulares. Não deixem de estudar. Valeu, um abraço, até a próxima.